Síntese do profeta Jeremias. Agora vamos para o item 26 do nosso livro. Jeremias aconselha submissão ao rei da Babilônia. Jeremias capítulo 27, versículos 1 a 22. Bom, no capítulo anterior, Jeremias estava falando ainda lá nos dias do rei Jeoaquim. Agora ele vai dar um salto, porque Jeoaquim, ele reinou de 609 a 597 a.C. Agora já vai para o reinado de Zedequias. Tá bom? Então veja quantos anos estão se passando, de 609 até 597, já passou aí um bom tempo, né? E Jeremias continua profetizando, infelizmente, o sofrimento. Era a palavra de Deus, era o que ele tinha que anunciar. E veja, nesse capítulo 27 que nós vamos estudar agora, nós vamos iniciar a leitura do livro. Eu separei o versículo 2, mas eu quero ler o versículo 1 com vocês. Abra aí na sua Bíblia, Jeremias 27, versículo 1, que diz: no princípio do reinado de Zedequias, que foi, ele começou a reinar em 597 e vai reinar até 586. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo... Deus então vai dar a seguinte ordem a Jeremias, né, que é o versículo 2. Faze umas prisões e jugos, e poloás sobre o teu pescoço. Então botou um jugo como algo que era usado, né, para os animais, ou então para homens mesmo, quando às vezes eram levados cativos, eles botavam jugos, às vezes prendendo 2, 3 pessoas, né, às vezes uma peça de madeira pesada, onde o indivíduo ali ia acorrentado a uma outra pessoa que estava à frente. Então ele não tinha como fugir, como sair correndo, e ainda ficava com aquele peso no seu pescoço. Imagine, de Canaã até a Babilônia, são cerca de 1.500 quilômetros a pé. 1.500 quilômetros, tá bom? Poderia ser menos se eles atravessassem o deserto, mas ninguém atravessava o deserto da Arábia Saudita. Eles faziam um círculo pelo norte. Então era de 1.200 a 1.500 quilômetros, tá bom? Dependendo do ponto onde você estava de Israel. Então era uma distância muito longa que eles tinham que caminhar. Naquela época não tinha avião, então era realmente um grande sofrimento. O comentário do livro diz: esse jugo era chamado de canzes e consistia em 2 madeiras amarradas com tiras de couro e que tinham um espaço para o pescoço, né? Então eram 2 madeiras com tipo uma meia-lua, né? E elas se encaixavam no pescoço ali da pessoa. Uma madeira de um lado, outra de outro, elas se encaixavam ali. Eles amarravam nas pontas e a pessoa ficava presa por aquela peça. Era muito usada em escravos e presos. Esse jugo simbolizava a prisão babilônica. Deus diz que entregou todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, quer dizer, esse símbolo que ele usa é um símbolo de escravidão. Ele está dizendo, olha, vocês serão levados escravos. Bom, 597 começou o reino de Zedequias. Zedequias, ele já viveu uma invasão de Nabucodonosor, porque ele era só um tio do atual príncipe, que era Joaquim, filho de Jeoaquim. Vamos lembrar que foi Josias, seu filho Jeoaquim, que em 597 Nabucodonosor invadiu, tirou ele do trono, tá ok? Seu filho Joaquim. E aí, quer dizer, o rei Nabucodonosor também coloca no lugar dele Zedequias governando, ok? Então, 597, Zedequias começa a reinar. E nesse período, Jeremias está anunciando, olha, vocês serão levados cativos. 2 levas de escravos já tinha acontecido. Em 605 a.C., Daniel foi levado cativo e outros, tá
tá bom? Pelo menos Daniel e 3 amigos são citados como estando na Babilônia já nessa época, porque diz lá que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, que era o ano 604, 603, Daniel já estava cativo. 597, um segundo grupo foi levado cativo. Quando Ezequiel foi levado cativo, o próximo livro a ser estudado, nós vamos ver Ezequiel na Babilônia profetizando também contra Jerusalém, né? Será interessante, porque vai ter a profecia de 2 homens. Zedequias não vai acreditar nessas 2 profecias, inclusive, como falei em tópicos anteriores, ele vai identificar contradições, mas foi um erro de interpretação dele, tá bom? No versículo 5 desse capítulo, Deus diz o seguinte: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. Bom, vamos aproveitar aqui para dizer o seguinte: olha, Deus, ele tem autoridade para, por exemplo, chamar a juízo o homem em qualquer momento da sua vida. E aqui, ele, no caso, vai fazer juízo sobre eles, tá ok? O versículo 12 e 13 também é interessante. Diz lá: e falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia. Ele usando aquele coisa no pescoço, dizendo: ó, você tem que fazer isso, e servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo a espada, e a fome e de peste, como o Senhor disse da gente que não servia ao rei da Babilônia? Mas o que ocorre? Nós vamos ver que Zedequias vai se rebelar contra o rei da Babilônia, não vai querer continuar servindo o rei da Babilônia. É claro que esse servir causava muita pobreza, porque o povo já estava pobre, e eles tinham que pagar uma parte do imposto que recolhia, eles tinham que passar para a Babilônia.